No início da Segunda Guerra Mundial, a máquina de guerra do Terceiro Reich obteve vitórias retumbantes e rápidas. A famosa Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, permitiu que a Alemanha avançasse de maneira avassaladora, sem que ninguém pudesse deter o avanço da Wehrmacht. Logo foram ocupados os territórios da Polônia, Luxemburgo, Países Baixos e França, que se juntaram à Tchecoslováquia, que já havia sido ocupada antes do início da guerra. Poucas coisas são mais humilhantes e traumáticas para o povo de uma nação do que ser subjugado por um exército de ocupação. É nesse contexto que os invasores alemães e os habitantes dos territórios ocupados tiveram que conviver. Os colaboradores tinham diferentes motivações para prestar algum tipo de ajuda ao inimigo. Havia aqueles que o faziam por necessidade extrema, outros que o faziam para viver da melhor forma possível durante a ocupação, e havia também aqueles que simplesmente simpatizavam com o nazismo e o fascismo. Mas quando os aliados desembarcaram na Normandia, em 6 de junho de 1944, e à medida que os territórios ocupados foram sendo libertados, a vingança contra aqueles que colaboraram com o inimigo era quase parte das festividades. Uma complexa mistura de ódio, ressentimento, frustrações e desejos de vingança desencadearam castigos que foram catalogados como selvagens e desmedidos por muitas pessoas. Uma espécie de justiça pelas próprias mãos mais próxima dos tempos da Idade Média do que a AOS do século XX. Deste modo, surgiram lembranças de sofrimento e de vergonha por terem vivido atos de amor com o inimigo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. As mulheres que haviam compartilhado a cama com os alemães, ou até mesmo as que apenas confraternizavam com eles, foram acusadas do que se definiu como colaboração horizontal, sendo arrastadas para as ruas, humilhadas e assediadas publicamente com a prática que historicamente melhor se aplicou às mulheres como castigo: o corte de cabelo. O corpo da mulher se tornou um terreno de forte identidade e pertencimento nacional sobre o qual o inimigo exerceu uma violência desumanizadora para afirmar sua virilidade e superioridade sobre o gênero feminino. O corte das cabeças das mulheres se constituiu em uma prática eminentemente simbólica de reapropriação do corpo feminino, representando de fato a privação específica da feminilidade. Na prática, seu corpo se tornou um campo de batalha ritual, um terreno para o desfile triunfal do vencedor, uma mensagem transmitida de alguns homens para outros homens, uma prova vívida da vitória para uns e da derrota para outros. A sobrevivência é uma categoria à qual devemos apelar para interpretar o comportamento das mulheres na guerra. Por outro lado, não devemos subestimar que às vezes algumas delas exploraram a presença das tropas de ocupação em seu benefício. Algumas estabeleceram relações para se enriquecer, obtendo vantagens econômicas em um período de severas privações e sofrimento extremo para toda a população. Outras eram informantes profissionais que simpatizavam com os ideais nacional-socialistas fascistas, mulheres que pretendiam se inserir em dinâmicas de poder ou talvez até simplesmente vingar os abusos sofridos por seus compatriotas antes da guerra. Algumas, apesar de estarem comprometidas ou casadas, tiveram que sustentar suas famílias quando os homens partiram para a frente de batalha e se viram dramaticamente obrigadas a se entregar ao inimigo estrangeiro ou a se prostituir. Na França, as mulheres que colaboraram com os alemães foram acusadas de colaboração horizontal, expressão cunhada para indicar todas aquelas relações sexuais, íntimas ou sentimentais estabelecidas com os ocupantes durante a guerra. Colaborar significava desnacionalizar, renunciar conscientemente à própria identidade nacional pela de nazista suja e, portanto, cometer uma traição. Vários historiadores nos dão alguns exemplos do que se considerava colaboracionismo: ter relações contínuas e estreitas com alemães, trabalhar a seu serviço, recebê-los à sua mesa, comer, beber, rir com eles, passear em sua companhia. Na era de uma história globalizada, impõe-se utilizar uma abordagem comparativa que permita superar as análises nacionais clássicas para aproximar os diferentes contextos europeus nos quais ocorreu a prática do castigo às mulheres colaboracionistas, sendo o corte de cabelo feminino o castigo, embora não o único, mas o mais visível em tempos de guerra.
Estima-se que cerca de 20.000 francesas foram rapadas no território nacional, mas os castigos às mulheres colaboracionistas ocorreram também em nações como Bélgica, Holanda e Itália, no período das liberações dos territórios ocupados entre 1943 e 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres que tinham estabelecido relações com o inimigo eram consideradas infiéis, independentemente de terem se deitado com ele ou não. Portanto, eram passíveis de serem rapadas, desnudadas e expostas à humilhação na praça pública. A presença da multidão torna-se indispensável para que o castigo alcance o objetivo desejado. A marcação da cruz suástica e a inscrição de frases como prostituta alemã e outras semelhantes simbolizavam a destruição do corpo culpado. Esse corpo deixa de ser algo sagrado. Por isso é proibido à mulher depilada cobrir os atributos da feminilidade, sendo esse corpo torturado o reflexo da fealdade moral interna. A transgressão cometida pelas mulheres colaboracionistas não é tanto uma violação de uma lei ou norma escrita, mas sim uma ofensa à moral compartilhada pelo povo. Rapar o cabelo é uma prática arcaica, revivida várias vezes ao longo da história durante as crises políticas e militares. Ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, a rapagem ocorreu em todos os países que haviam sofrido a ocupação alemã. A partir do desembarque aliado na Normandia, o castigo se estendeu à França e à Itália, mas também teve suas próprias versões na Bélgica, Holanda, Dinamarca, Iugoslávia, Polônia e Tchecoslováquia. Através das fotografias, as colaboracionistas com o crânio rapado ficaram gravadas na memória pública daqueles anos. A mulher que representou o rapado por excelência na França foi Simone Tozzo, em uma fotografia tirada pelo fotojornalista Robert Capa em 16 de agosto de 1944. Observamos a jovem rapada e marcada com uma cruz suástica na testa, assediada pela multidão que a rodeia enquanto abraça um bebê recém-nascido, um dos filhos da vergonha ou filhos de nazistas, testemunho da vergonha. A imagem foi publicada na revista americana Life no mês seguinte e depois reproduzida em numerosos jornais. A rapada da cidade de Chartres logo se tornou mundialmente famosa. Tozzo tinha então 23 anos e durante a ocupação alemã trabalhou como funcionária no escritório de intérpretes dos ocupantes alemães. Simone simpatizava com o Partido Popular Francês de Jacques Doriot, o mais próximo dos nazistas. Mas sua culpa foi sobretudo ter tido uma relação com um soldado alemão com quem teve uma filha. O soldado se chamava Erich Goess, que então tinha 32 anos. Goess estava apaixonado por Simone e tinha a intenção de se casar com ela, mas a história os separou. Ele foi enviado para a frente russa, enquanto Simone cumpriria 26 meses de prisão. As rapadas finalmente se tornaram o símbolo de uma virilidade redescoberta e destacaram a relação entre mulheres e homens que, humilhados na guerra, não puderam proteger seu país. Em 1868, Cady Stanton, ativista americana, líder dos primeiros movimentos feministas pela emancipação da mulher, escreveu: "O elemento masculino representa uma força destrutiva, resolutiva, egoísta, excessiva, amante da guerra, da violência, da conquista e da ganância, que gera discórdia, desordem, doença e morte, tanto no mundo material quanto no espiritual. Veja que provas de sangue e crueldade nos mostram as páginas da história." Não é preciso recordar que a libertação da Europa foi um período complexo a nível humano. Misturavam-se sentimentos de alegria e entusiasmo, por um lado, com medo e tristeza, por outro. Também, para cimentar essa alegria coletiva, a população se desabafou com mulheres que tinham tido relações com soldados alemães, ressaltando os aspectos mais sombrios da alma humana. Um instrumento de vingança, se quiser, para desforrar-se de quem durante a guerra se fez notar em lugares públicos, em atitudes amorosas com os inimigos. De fato, durante a guerra, mostrar-se em companhia do inimigo rompia a fronteira entre o público e o privado, transformando uma relação íntima em um ato político. As relações sexuais, portanto, não se mostram, mas são escandalosas. Na realidade, a maioria dessas mulheres viveu essas relações como um ato de descuido ou até mesmo imprudência. Na Holanda, eram conhecidas como moffenmeiden, mulheres associadas ao inimigo, na Bélgica como moffenhoeren, prostitutas alemãs.
e na França como femmes aboches, mulheres nazistas. Esses termos eram todos igualmente depreciativos. Mostrar o cabelo rapado em público tornava-se um ato de ridicularização e zombaria perante a população. Rapar as mulheres exigia uma execução e organização cuidadosas. Embora os cortes de cabelo antes da libertação fossem realizados em segredo, no final da guerra, as colaboracionistas eram levadas a um lugar público e expostas à multidão. Este aspecto organizativo e metódico deu ao evento um caráter quase oficial. Frequentemente, grupos de homens armados tiravam violentamente as vítimas de suas casas. Frente à população, o corpo da vítima era submetido a atos humilhantes. O rapar da cabeça, às vezes marcado com suásticas, o corpo era coberto de alcatrão e penas. As mulheres eram obrigadas a caminhar nuas pelas ruas dos centros urbanos, onde eram alvo de zombarias. Algumas eram espancadas ou apedrejadas e, no pior dos casos, executadas. O mesmo procedimento era realizado nas aldeias espalhadas pelos diferentes territórios. O juiz direto era, antes de tudo, o povo, composto por combatentes da resistência, mas também por gente comum, mulheres, homens, crianças e idosos que acompanhavam quem cortava o cabelo. O caso Coco Chanel, moda e controvérsia na era nazista. A famosa estilista Coco Chanel também teria uma grande mancha em seu impecável traje. Estabeleceu relações muito íntimas com o agente secreto alemão e homem de confiança de Hitler na embaixada alemã em Paris, o barão Hans Günther von Dinklage, mesmo antes da guerra, e não hesitou em continuar essas relações durante a ocupação. Viviam juntos em uma luxuosa suíte do Hotel Ritz, e suspeita-se que Coco até trabalhou como espiã alemã. Ela não se arrependeu de ter se comprometido com os alemães. Ao contrário, isso lhe trouxe muitos benefícios. A família judia Wertheimer possuía 90% dos direitos dos perfumes Chanel. Sem sua contribuição financeira, Coco nunca teria começado a produção. Portanto, as leis de arização se encaixaram perfeitamente com seus interesses. Não só porque os Wertheimer fugiram da França, mas também porque, com a ajuda de seus cúmplices nazistas, Coco adquiriu todo o negócio para si, apesar de os Wertheimer terem transferido previamente sua parte para seus amigos não-judeus. Como foi para Coco depois da libertação da França? Ela soube muito bem como se manejar. Com seu amante von Dinklage, viajou para a neutra Suíça e permaneceu lá para estar segura até 1954. Só então se propôs a ressuscitar sua marca. Surpreendentemente, foram os Wertheimer que a apoiaram financeiramente. Amor-inimigo, mulheres italianas presas no vínculo com o inimigo alemão. O biênio, que vai de 1943 até 1945 na Itália, foi um período cheio de tensões, exasperações, atitudes e escolhas individuais que marcaram homens e mulheres em ambos os lados, os fascistas e os antifascistas. Chegamos assim às etapas finais da guerra com uma pesada carga emocional e psicológica que talvez em parte possa ajudar a compreender a violência que se desencadeou no momento da libertação. O povo enfurecido decidiu vingar-se, julgar e castigar aqueles que haviam causado tanto sofrimento em mais de 20 anos de ditadura e erradicar o mal do fascismo da sociedade italiana. As ações de vingança são lembradas nos testemunhos como necessárias, quase como se fossem uma limpeza nacional da qual surgiria o renascimento de um país atormentado durante muito tempo pela guerra. No entanto, mesmo neste contexto de expiação coletiva, não pode faltar uma reflexão sobre aquelas práticas injustas às quais foram submetidas as mulheres acusadas de colaboracionismo. Os casos que foram coletados na Itália ao longo dos anos não são suficientes para quantificar o fenômeno nem permitem chegar a uma análise conclusiva, mas têm um valor historiográfico importante como testemunhos exemplares da documentação do rapar das mulheres como prática consolidada. O fenômeno, na Itália como na França e nos outros territórios implicados na guerra, foi complexo e diversificado e não afetou apenas a fase insurrecional, mas durou pelo menos até o final de 1945. Além disso, as vítimas do corte de cabelo não eram apenas fascistas republicanas, com faltas precisas e detalhadas, mas também foram castigadas mulheres pelo simples fato de serem esposas, namoradas, mães de fascistas republicanos, amantes de fascistas republicanos e soldados alemães ou americanos.
cabe destacar a complexidade da situação vivida na Itália por esses anos. Mussolini havia exercido o poder desde 1922 até o dia 25 de julho de 1943, dia em que se deu a queda do fascismo. Daí em diante, começam as vinganças contra as mulheres, muitas vezes sem importar se haviam militado ou não no fascismo, mas apenas por serem familiares de um deles. Muitos vinham carregando um ódio de mais de 20 anos contra o fascismo. Por outro lado, a partir desse momento, os alemães passaram de aliados da Itália a seus inimigos. O rei Vítor Emanuel III nomeou o marechal Pietro Badoglio como novo chefe do governo, mas a Itália seria ocupada pelos alemães até a libertação pelos americanos. Os americanos também seriam considerados por muitos como um exército de ocupação. O fim do fascismo não foi o fim de uma ocupação de alguns anos por parte de um inimigo estrangeiro, mas o fim de uma tirania de mais de 20 anos. Havia muita ira e muita sede de vingança. Nesse sentido, é oportuno e necessário explicar que o castigo bárbaro e arcaico de rapar a cabeça frequentemente resulta um gesto útil para canalizar a ira e evitar atos de violência mais graves por parte de um povo que clama por ações vingativas. Um exemplo disso é o caso de uma decisão do Tribunal de Bérgamo que, no processo contra um partigiano, iniciado por uma atriz cujo cabelo havia sido cortado violentamente, absolveu o acusado, declarando que o corte de cabelo era necessário, no interesse da ordem pública e do próprio interesse dos pobres desgraçados, objetos do ódio popular. Para os juízes, o rapar representava, portanto, o mal menor, sendo um ato ultrajante, mas que esgotava toda a pena, sem afetar nenhum direito inalienável ou imprescritível, como o direito à vida ou mesmo a justa integridade da pessoa. Lida Barová, a mulher que deslumbrou Joseph Goebbels na Alemanha nazista. De amada e cotada estrela cinematográfica a traidora, posteriormente exilada e esquecida atriz de segunda linha. Medíocre em sua atuação, mas adorável e bela como nenhuma outra. Amante dos círculos de poder, vítima de tempos convulsionados. Assim era Lida Barová, falecida aos 86 anos de idade no ano 2000. Nascida com o nome de Ludmila Babková, a atriz era filha de um funcionário municipal e uma cantora de ópera. Tanto sua mãe quanto sua irmã Zorka padeciam de um caso especial de neurose que, ao que parece, já havia se manifestado anteriormente em outros membros da família, e do qual se diz que em menor grau também afetou a própria Barová. Ambas irmãs construíram suas carreiras no mundo do espetáculo. Zorka Janu, de maior maturidade e formação intelectual, e segundo a crítica da época, maior talento, viu, no entanto, sua carreira marcada por sua doença e acabou suicidando-se. Lida Barová, por outro lado, após um breve período na Escola de Artes Cênicas de Praga, ascendeu rapidamente no mundo do cinema. Seu primeiro filme foi Patriotas Caídos, dirigido por Miroslav Josef Krnansky em 1932, quando a então chamada Babková tinha apenas 18 anos. Após sua estreia e até 1934, participou na Tchecoslováquia em 19 longas-metragens, obtendo progressivamente maior renome e tornando-se um símbolo do cinema tchecoslovaco do período entre guerras. Sua fama logo se projetou no exterior e, de fato, o sucesso de Barcaroli, filmado em 1935, lhe rendeu certa repercussão nos Estados Unidos e até uma oferta para trabalhar em Hollywood. Barová, no entanto, preferiu continuar sua carreira mais perto de seu país natal. Em 1936, mudou-se para a Alemanha nazista contratada pela UFA, o estúdio cinematográfico mais importante do Terceiro Reich. Lá, entre peripécias amorosas que envolviam o ator Gustav Fröhlich, conheceu o ministro nazista da propaganda e braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, com quem também iniciou um romance. A relação poderia ter sido apenas um caso passageiro, mas o encanto da checa penetrou profundamente no coração do hierarca nazista. Em declarações e memórias posteriores, Barová afirmava ter sido vítima de sua própria ingenuidade e ter agido de forma totalmente apolítica. O certo é que a proximidade com os círculos de poder alemães a beneficiava pessoal e profissionalmente. Até Adolf Hitler, conhecido amante do cinema,
Pediu para conhecê-la pessoalmente e até lhe ofereceu a nacionalidade alemã. Baarová foi durante esse período identificada com o regime nazista, uma percepção que lhe custaria caro mais tarde, mas da qual provavelmente era inconsciente. O ambiente tenso em torno de Baarová começou com sua relação com Goebbels, desde 1936, e à medida que a relação se desenvolvia, a tensão política se tornava cada vez mais forte. Essa relação era tão intensa que se transformou em um problema político que, no final, teve que ser resolvido pelo próprio Hitler. Goebbels era conhecido por suas constantes flertes e aventuras com jovens atrizes, mas nesta ocasião, o relacionamento com Baarová havia superado as expectativas de seus mais próximos. O ministro chegou a apresentar sua demissão a Hitler com o propósito de ir para o Japão como embaixador, levando sua amante para começar uma nova vida. O Führer decidiu intervir e expulsar a atriz tcheca da Alemanha. A esposa de Goebbels, Magda, também interveio decisivamente. Além disso, é importante notar que isso ocorreu no momento em que era assinado o Tratado de Munique, que entregava parte da Tchecoslováquia à Alemanha. Hitler não podia se dar ao luxo de prescindir de Joseph Goebbels nesses momentos cruciais, e muito menos permitir que a imprensa internacional publicasse a aventura de seu ministro da propaganda com uma atriz tcheca. Assim, ela foi mandada de volta ao seu país. Durante este período, Baarová atuou em 7 filmes rodados em alemão, idioma que falava sem sotaque, alguns deles sutilmente propagandistas do pensamento do Reich, como, por exemplo, Patrioten, Patriotas, de 1937, no qual interpretava uma francesa que escondia em sua casa um espião alemão, por quem acabava se apaixonando. Quando Lida Baarová voltou à sua pátria, esta havia se transformado em um reduzido estado fantoche, controlado pelos nazistas, chamado Protetorado da Boêmia e Morávia. Enquanto na Alemanha ela estava proibida de filmar, em Praga inicialmente não havia obstáculos para seu retorno ao set, e de fato participou ativamente na produção cinematográfica do país. Em grande medida, Baarová reproduziu em Praga o mesmo estilo de vida social que havia desfrutado em Berlim, mantendo contatos e relacionamentos amorosos com a cúpula do poder, formada por funcionários alemães e tchecos colaboracionistas. Novamente, seu nome trazia um forte gosto de traição. Essa ingenuidade dela era mais um cálculo frio, porque na Alemanha ela havia se acostumado a um determinado nível de vida, a um padrão social, para ser mais exato, e aqui começou a aproveitar as oportunidades que surgiam. É admirável que, quando foi declarado o protetorado, Baarová já tivesse amplos contatos com os altos cargos políticos. Conhecida é, por exemplo, sua boa disposição com Karl Hermann Frank, que ocupou vários cargos de poder no protetorado e que em 1946 foi condenado à morte por crimes de guerra. A atriz prometeu a Frank eliminar o sufixo tcheco de seu sobrenome e chamar-se simplesmente Baar, para poder continuar atuando em filmes em alemão. Aderir ao colaboracionismo a manteve à tona, mas não pôde evitar certa decadência quando, devido à guerra, a produção cinematográfica nacional se reduziu. Justamente pela falta de demanda nos estúdios de Barrandov, Baarová conseguiu pela primeira vez vários papéis em peças de teatro, subindo várias vezes ao palco do Teatro Nacional, embora com um resultado desigual. É difícil seguir o rastro de sua carreira teatral. Percorreu vários palcos e sua chegada ao Teatro Nacional representou o auge dessa faceta de Baarová. Das críticas da época, depreende-se que, em geral, foi recebida positivamente, porém sua interpretação não era tão fascinante ou tão profissional para que as companhias de teatro a disputassem. Na companhia de Karel Żytinski, atuou como substituta de sua irmã Zorka, que tinha mais talento cênico que ela. Simplesmente não estava feita para o teatro. A crescente falta de oportunidades no protetorado e a proibição final de que Baarová atuasse em qualquer filme tcheco a levaram, em 1943, a buscar fortuna na Itália de Mussolini. Durante este primeiro período italiano, Baarová deixou sua marca na cinematografia do país através de 6 filmes, rodados entre 1942 e 1944, demonstrando novamente seu dom para as línguas. Como afirma Zitny, tive a oportunidade de ver 3 desses filmes. O primeiro, La Fornarina,
está na média de qualidade de sua carreira e é baseado, como os outros, no fato de Lida Barová atuar em toda sua beleza. Não é uma grande interpretação, mas é admirável o quão bem ela falava italiano e, além disso, sem sotaque. Finalmente, o desenrolar da guerra fez com que os aliados avançassem até a Itália, onde se abriu uma nova frente. A produção cinematográfica foi paralisada e Lida Barová foi obrigada a voltar a Praga. O livro de memórias de Lida Barová se chama Uídas, e não por acaso. Pouco depois de voltar ao protetorado, a Segunda Guerra Mundial estava em seus momentos finais, e os alicerces de poder sobre os quais se sustentaram os últimos anos de carreira da atriz começaram a balançar. Temendo o que poderia acontecer em uma Praga devolvida às mãos dos tchecos, Barová escapou para a Alemanha. Ela fugiu de carro junto com o ator Hans Albers, carregando tudo o que cabia no carro e partiu para a Baviera. No fim, depois de uma série de casualidades e circunstâncias, caiu nas mãos dos americanos e acabou decidindo simular uma doença mental, sendo internada em um sanatório mental em Munique. Em setembro de 1945, foi requisitada de Praga e imediatamente encarcerada na capital tchecoslovaca à espera de um julgamento. Curiosamente, as acusações que se apresentavam não estavam relacionadas com seus relacionamentos afetivos com hierarcas nazistas como Goebbels, mas partiam de uma acusação de espionagem lançada por seu antigo amigo e colaborador, o diretor teatral Bohumil Perlich, envolvido durante os tempos do protetorado em um delito de fraude. Perlich havia sido enviado à prisão em parte graças ao testemunho de Barová, e agora a denúncia provavelmente refletia seu desejo de vingança. Barová foi declarada inocente e libertada em dezembro de 1946. Por sua implicação na indústria cinematográfica alemã durante os tempos de ocupação, foi-lhe proibido de forma vitalícia filmar na Tchecoslováquia e foi-lhe imposta uma multa que, por não ser paga, resultou na confiscação da vila que a atriz possuía em Praga. A antiga estrela de cinema ainda enfrentaria muitos percalços. Pouco depois de sair da prisão, casou-se com Jan Kopecky, proprietário de um teatro de marionetes e sobrinho do ministro comunista do interior, contato que possivelmente a ajudou a sair bem da sua fase colaboracionista. Depois de alguns anos trabalhando junto com seu marido como titereira, o casal emigrou em 1948, ano do advento do regime comunista, para a Áustria. Nesta nova vida de exilada, Barová residiu na Argentina, Espanha e Itália, conseguindo continuar sua carreira como atriz, com o mesmo ou maior fulgor que na época entre guerras. Conseguiu se impor em 5 filmes italianos, em filmes espanhóis, e isso é admirável, acrescentando mais uma língua ao seu repertório, e nos palcos teatrais apareceu na Áustria e várias vezes na Alemanha. Pode-se dizer que sua vida artística recomeçou após a guerra, nos anos 50. Em espanhol, Barová filmou 7 filmes em apenas 2 anos, entre 1956 e 1957. Em 1956, precisamente, divorciou-se de Kopecky e em 1970 casou-se com o ginecologista Kurt Lundboll, que, no entanto, morreria apenas 3 anos após o casamento. Nos anos 60, sua carreira estagnou e ela desapareceu do mundo do cinema, exceto por um pequeno papel no filme As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. Em 1999, foi uma das entrevistadas no documentário As Mulheres de Hitler, em sua última aparição na tela grande. Lida Barová morreu em 2000 em Salzburgo, aos 85 anos de idade. Uma anedota sobre o ministro da propaganda Joseph Goebbels, quando chegou o momento, perto do final da guerra, em que achou apropriado queimar todos os seus documentos privados, seu ajudante, von Oven, lembraria que o ministro olhava uma coleção de velhas fotografias. De repente, ele se deteve em uma e mostrou ao jovem o retrato de uma mulher. "Veja", disse ele, "esta sim é uma mulher bonita." Von Oven olhou a fotografia. Era Lida Barová. Goebbels ficou olhando o rosto da fotografia por alguns instantes e depois rasgou a foto com as mãos. "Ao fogo com ela", disse. Descendentes de nazistas, filhos de colaboradoras na Bélgica e Holanda. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de crianças nasceram na Bélgica devido às relações entre militares da Wehrmacht e mulheres locais.
Eles foram chamados de filhos da guerra, no sentido literal do termo, pois seus pais não se teriam conhecido se não fosse pelo conflito bélico. A maioria das crianças nascidas durante a guerra foi concebida dentro de relações voluntárias, se não de amores reais. Diferente da Primeira Guerra Mundial, quando as tropas alemãs aterrorizavam a população civil, a Wehrmacht tinha ordens estritas de se comportar cortesmente com as mulheres. Os estupros eram raros e até mesmo punidos. Durante a guerra, aos soldados alemães não era permitido casar com mulheres dos países ocupados com quem tinham aventuras. As companheiras, portanto, que não podiam se tornar esposas legítimas, encontravam-se sozinhas, muitas vezes grávidas, no meio da vergonha e do isolamento social. Algumas optaram por abandonar seus filhos secretos em orfanatos ou dá-los para a adoção, tentando assim recuperar uma existência normal e talvez esperando uma vida longe do estigma social para seus filhos. Outras decidiram mantê-los com elas, apesar das dificuldades e sofrimentos que não lhes foram poupados e apesar de terem continuamente sua capacidade de sustentar suas crianças questionada. Durante a infância, as mães tendiam a não contar aos filhos sobre sua ascendência alemã. Responder às perguntas, que também as crianças faziam com frequência, impulsionadas pela curiosidade ou malícia de seus colegas, significava renovar o sentimento de vergonha e admitir faltas que na verdade não tinham. A maioria deles descobriu suas origens paternas apenas em idade avançada. Alguns conseguiram então conhecer seu pai, enquanto outros nem tiveram a oportunidade de conhecer sua mãe biológica. As investigações históricas na Holanda indicam que mais de 140 mil meninas e mulheres entraram em contato com o ocupante alemão entre 1940 e 1945. Dessas relações, estima-se que nasceram entre 13 mil e 15 mil crianças. Crianças cujas vidas foram marcadas por uma guerra que mal tinham vivido, mas que frequentemente os transformava em alvos de assédio, rejeição e marginalização social, já que ser filho ilegítimo naquele momento acarretava uma série de complicações burocráticas, que dificultavam até encontrar um trabalho e ganhar a vida. Para suas mães, chamadas pejorativamente de Moffenmeiden, meninas alemãs, a libertação do país ocupado pelos alemães não foi exatamente um alívio. Algumas foram julgadas e condenadas a penas de prisão ou prisão domiciliar. Outras foram enviadas a campos de trabalho junto com outros traidores. E algumas conseguiram escapar para o exterior com o filho nascido do relacionamento. O caso de Monika Diederichs, entre Alemanha e Bélgica em tempos de guerra. Nasceu na Alemanha, filha de mãe holandesa e pai alemão. Seu pai havia retornado gravemente ferido da guerra. Ele havia perdido ambos os olhos. Por isso, a família viveu esses primeiros anos com seus avós paternos na Alemanha. Em 1947, o pai de Mônica, Alois, morreu ainda muito jovem, então Mônica e sua mãe voltaram para os Países Baixos. Foram necessários 3 dias de viagem para atravessar a Alemanha, destruída pela guerra e pelos bombardeios, e chegar ao país de sua mãe. No entanto, assim que chegaram à fronteira, surgiram novos problemas devido à paternidade alemã de Mônica, que não era bem recebida nos Países Baixos. Apesar disso, mãe e filha conseguiram cruzar a fronteira legalmente e chegaram a Amsterdã. Lá, a mãe de Mônica casou-se novamente com um holandês e pôs fim ao seu passado. Durante vários anos, Mônica passava as férias com seus avós e sua tia paterna, até que seu passado se tornou pesado demais para uma criança. Apesar dos enormes esforços para ocultar suas origens alemãs, ela foi intimidada na escola e as perguntas sobre seu pai tornaram-se cada vez mais insistentes. A Mônica não restou outra opção senão resignar-se ao silêncio, preservando seu bem-estar mental e sua serenidade. Em 2006, decidiu publicar o livro Quem está sendo rapado deve ficar quieto, uma investigação sobre mulheres que tiveram relações românticas com alemães durante a guerra e sobre os filhos nascidos dessas relações. Em 2012, escreveu sua autobiografia Memórias de uma Menina Alemã, na qual fala da discriminação e rejeição social com as quais teve que lutar durante toda a sua vida na Holanda. O testemunho de Diederichs é acompanhado por outros de filhos do inimigo. Histórias dramáticas e carregadas de emoções finalmente emergem do esquecimento
e apresentam uma imagem que difere da imaginação comum da época. O alemão cruel e assassino desaparece, dando lugar a um inimigo amigável, gentil e sedutor. Nas histórias deste livro, reconhecemos muitos filhos de inimigos e até amores perdidos, histórias de amor proibidas, impedidas pelas famílias e marginalizadas pela sociedade, ressurgem com uma nova dignidade. A pergunta que Dietrich faz ao leitor é: por que os filhos dos inimigos são considerados co-culpados pela guerra? Gerlinda Swillen, entre dois mundos em tempos de conflito, cidadã francófona, filha de mãe flamenga e de um soldado alemão. Sua busca pela verdade intensificou-se em 2007, quando sua mãe, já idosa, revelou o nome de seu pai biológico, Karl. A autora, em seu livro autobiográfico, O Filho Cuco, engendrado pelo inimigo 1940 a 1945, conta como os avós estavam assustados pelo fato de que sua neta era filha de um alemão. De fato, seus avós maternos eram originários de Lovaina e haviam vivido em primeira mão a Primeira Guerra Mundial, com a devastação das cidades pelos ocupantes. Eles tinham visto como tratavam os filhos de mulheres estupradas pelos inimigos. Anne Fried Lyngstad, ou Frida, nasceu em 15 de novembro de 1945, 6 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando as forças do Terceiro Reich capitularam em toda a Europa e suas tropas fugiram da Noruega após 5 anos de ocupação, Signe Lyngstad ficou sozinha com sua mãe. Era solteira, estava grávida de 3 meses e começava a suportar o desprezo de toda a aldeia de Ballangen. Para os vizinhos, Signe e outras milhares de jovens camponesas eram consideradas prostitutas e traidoras da nação. Mas ela apenas se apaixonou por Alfred Haase, um soldado da Wehrmacht, quando tinha 16 anos, e agora que a guerra havia terminado, carregava em seu ventre o fruto de um programa de reprodução para a melhoria da raça ariana, conhecido como Lebensborn. Esse programa foi criado pelo líder das Schutzstaffel, SS, Heinrich Himmler, com o objetivo de expandir biologicamente o ideário nazista, incentivando os soldados a terem filhos arianos com mulheres racialmente aptas, não só na Alemanha, mas também nos territórios ocupados, como a aldeia norueguesa de Bjørkassen, onde finalmente nasceu a filha de Signe Lyngstad. Sua mãe, mergulhada na mais absoluta pobreza e repudiada em seu próprio país, batizou-a como Anne Fried Lyngstad, mas mais tarde todos a conheceram como Frida, a cantora de ABBA. O legado de Frida, a história da cantora do ABBA e sua conexão com a herança nazista. A mãe de Anne Fried Lyngstad sofreu um calvário que durou pelo menos 2 anos. Na cidade, rumores diziam que ela havia engravidado em troca de um saco de batatas, mas ela realmente amava Haase, um jovem e belo soldado alemão que desapareceu abruptamente no final da guerra e de quem nunca mais teve notícias. Após a capitulação, o ódio do pós-guerra em relação à descendência dos soldados alemães foi tão grande que os psicólogos do governo da Noruega, encarregados de informar sobre as crianças e suas mães solteiras, concluíram que as mulheres que haviam confraternizado com alemães eram de talento limitado e psicopatas antissociais, algumas delas seriamente atrasadas. Assim como Frida, nasceram na Noruega pelo menos 12 mil crianças no âmbito do plano Lebensborn, mas o programa foi interrompido com a queda dos nazistas. Além de que milhares delas foram internadas em instituições psiquiátricas, a maioria foi expulsa do país com suas famílias dizimadas e acusadas de terem gerado futuros monstros que poderiam fazer ressurgir o nazismo. Depois de 2 anos de assédio e discriminação, Signe Lyngstad, sua mãe Arntine e a pequena Frida, ou a bastarda alemã, como a chamavam na cidade, emigraram para a Suécia, para começar uma nova vida longe do estigma indelével do programa Lebensborn. Estabelecidos perto de Estocolmo, a mãe de Frida morreu poucos meses depois, um pouco por insuficiência renal, mas principalmente pela tristeza de ter que criar uma filha sozinha, sem recursos nem apoio do Estado. Frida ficou aos cuidados de sua avó Arntine, costureira e incentivadora da meteórica carreira artística da neta. Frida teve uma ampla carreira solo que começou antes do ABBA e continuou muito depois que o grupo sueco se dissolveu. Em Estocolmo, sua avó fez tudo o que pôde para ver sua neta feliz
e apoiou seu sonho de ser cantora. Com sua magra renda de costureira, chegou a comprar um piano a prestações para desenvolver o talento musical da menina, aclamada em todos os lugares onde se apresentava. Quando Frida tinha 16 anos, tudo parecia encaminhado. O passado havia ficado muito distante. Sua voz era encantadora e a maneira como se movia no palco, sem qualquer tipo de timidez, lhe abriu as portas dos concursos musicais da TV sueca e de gravadoras como a EMI. Frida acreditava que seu pai havia morrido em um naufrágio e jamais tinha ouvido falar do programa de reprodução nazista Lebensborn, até que, durante os primeiros anos de sua relação com Benny Andersson e o sucesso do ABBA, uma fã alemã lhe revelou uma perturbadora verdade. Seu pai estava vivo. O ex-soldado estava casado e tinha outros 2 filhos. Foi então que Andersson arranjou um encontro entre Frida e seu pai, Alfred Hasse, o ex-militar nazista que agora trabalhava como confeiteiro. Anne Fried ficou abalada quando descobriu que seu pai estava vivo e que o veria pela primeira vez. O encontro, no entanto, foi frio e um tanto exagerado. Frida era famosa e as revistas queriam contar tudo com detalhes, como a revista holandesa Pop ou a alemã Bravo, que havia dado a primícia contando a verdadeira história da cantora morena do ABBA. No entanto, com o tempo, o encontro revelou-se uma encenação e Frida caiu em uma profunda depressão. Ela tinha 2 filhos de seu primeiro casamento que a mantinham de pé, mas sua relação com Benny Andersson, seu segundo parceiro, estava naufragando. Voltou a encontrar-se com seu pai biológico algumas vezes e depois não o viu mais. Não posso amá-lo como se ele tivesse estado conosco enquanto eu crescia, disse Frida. Seu pai morreu em 23 de fevereiro de 2009. Frida lutou para deixar seu doloroso passado para trás e jamais voltou a falar do assunto. Em 1981, ela se divorciou de Benny Andersson e se casou com o príncipe Heinrich Husserl von Plauen, um membro da família real alemã. Seu casamento com o príncipe Haus abriu-lhe as portas da corte real sueca. E desde então, a menina norueguesa que foi concebida no âmbito de um experimento nazista para criar uma raça superior, uma órfã que sofreu o exílio e a rejeição de seu povo, agora detém o título de Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anne Fried de Hels, condessa de Plauen. Mães de filhos de alemães, entre a proteção e a marginalização social, os soldados alemães foram submetidos a uma forte disciplina, já que o nazismo também queria controlar a vida íntima de seus soldados. Distribuíam preservativos como método de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e o regime estabeleceu bordéis nos países ocupados para satisfazer as necessidades sexuais dos soldados. No entanto, isso não foi suficiente. De fato, muitos relacionamentos com as mulheres locais nasceram como uma espécie de rebelião por parte dos jovens soldados. A guerra também desencadeou essa nova necessidade de refugiar-se em sentimentos mais intensos, imbuídos de ternura, para escapar dos horrores e da destruição vividos a cada dia. Na Noruega, existiu durante muito tempo a crença de que os filhos de alemães sofriam de distúrbios mentais. O famoso psiquiatra Ornulf Odegaard, que tratou durante muito tempo as mulheres que confraternizaram com o inimigo alemão durante a ocupação da Noruega, quantificou que entre 50% e 60% das crianças nascidas de 35 mães norueguesas e pais alemães foram diagnosticadas com problemas cognitivos, especialmente devido a AOS, preconceitos e aversão contra o inimigo alemão. Muitos deles foram internados em instituições psiquiátricas, tratados como incapazes de compreender e abandonados à própria sorte. Em Amsterdã, havia hospitais especiais nos quais as amantes alemãs podiam dar à luz, com a condição de que se filiassem à Associação de Mulheres Nacional-Socialistas. Segundo a ideologia nazista, os filhos de mulheres belgas e holandesas podiam ser bons arianos. A essas mulheres era permitido escolher entre dar seus filhos para adoção ou conservá-los. Na Europa Oriental, as mulheres não tinham outra escolha. Eram os nazistas que tomavam a decisão. Se o filho do soldado alemão tinha características arianas suficientes, podia ficar com ele, se não, era considerado inadequado e dado para adoção. Nos hospitais holandeses, as mulheres que amavam um alemão nem sempre recebiam bom tratamento. Por exemplo, acontecia que acima da cama de uma dessas garotas havia um cartaz que dizia:
É obrigatório lavar as mãos depois de cuidar da grávida. Apenas alguns homens se casaram com amantes holandesas. Muitas mulheres continuaram sendo mães solteiras. Quem conseguia manter seus filhos com elas, muitas vezes voltava ao seu país de origem, trabalhando arduamente, com sacrifícios e privações, para alimentar essas crianças desejadas e desafortunadas e permitir-lhes uma vida digna. O Sint Hubertus de Amsterdã era uma instituição que amparava mães solteiras e seus filhos de alemães. Depois da guerra, essa associação adotou uma posição clara sobre a inclusão dos filhos de soldados alemães. Só poderiam ser aceitos se seu status permanecesse em segredo e se o nome alemão fosse convertido para o holandês. Em suas pesquisas, Mônica Diderix encontrou muitos exemplos de mudança de nomes de crianças proibidas. Em muitos casos, mesmo quando um pai queria reconhecer seu filho, não era permitido registrá-lo com seu sobrenome paterno. Os hijos do inimigo eram vistos como crianças proibidas, testemunhas incômodas de um fenômeno que queriam apagar da memória nacional. Como filhos ilegítimos, não podiam desfrutar dos mesmos direitos que os filhos nascidos dentro do casamento, mas nem mesmo dentro das próprias famílias recebiam o mesmo tratamento. Os filhos da vergonha cresceram na dor, na negação de suas raízes, muitas vezes pouco queridos por suas próprias mães, frequentemente humilhados em público, discriminados e isolados. Um jornalista relata o dramático testemunho de um deles, Dr., que passou sua infância em constante vergonha por faltas que não lhe correspondiam. A avó materna, de fato, detestava esse filho de nazista que a desonrava e a toda a família, e o castigava repetidamente com práticas dolorosas e humilhantes, que provocavam a risada de toda a comunidade que continuamente o insultava e zombava. Na Alemanha, antes da promulgação da lei do ano 1969 sobre o Estatuto Jurídico dos Filhos Nascidos antes do casamento, os filhos ilegítimos estavam completamente excluídos da sucessão do pai natural, pois não eram considerados seus descendentes. Após a entrada em vigor da lei em 1970, esse direito foi reconhecido aos filhos naturais, mas não aos nascidos antes de 1949, que já haviam completado 21 anos no momento da entrada em vigor da lei. Esse direito de herança é frequentemente a razão pela qual os parentes biológicos alemães se recusaram a encontrar-se com os filhos da guerra. Por um lado, os familiares temiam que eles reivindicassem direitos de herança, e por outro, as crianças só queriam ser reconhecidas como tais e recuperar a posse de suas origens e de sua identidade negada. Reencontro com o passado. União familiar através da busca de pais alemães. Muitos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os filhos da vergonha decidiram revelar suas identidades. Começaram a contar suas histórias e a buscar aquele pai alemão que muitas vezes nunca haviam conhecido. É o caso de Delorme Hoffmann, que em 2005, após a publicação no Le Figaro do livro de Jean-Paul Picapert, Crianças Malditas, fundou na França a associação Coração Sem Fronteiras. A associação, que conta com cerca de 200 membros, reúne todos os filhos nascidos de mães francesas e soldados alemães, oferecendo ajuda concreta para redescobrir suas origens e obter a dupla nacionalidade da Assembleia Nacional ou do Bundestag. O ponto de referência para esta investigação é o Escritório Alemão de Berlim, um arquivo criado em 1939 que contém todos os registros dos soldados alemães envolvidos de várias formas na Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, o serviço atende cerca de 500 solicitações de filhos da guerra que buscam suas origens alemãs. A secretária da Associação Coração Sem Fronteiras, Chantal Lequintrec, é ela mesma uma filha da vergonha. Sem raízes é como viver pela metade, disse em uma entrevista. Finalmente pude contar minha história. Mas já vivi minha vida, pude fazê-lo tarde demais. Mas embora seja tarde demais para nós, estamos aqui para ajudar os outros, os que nascem agora. Estamos aqui para que não se sintam sozinhos, para que não precisem sofrer o que nós sofremos. Uma infância sem amor é um abismo de solidão, do qual são necessários anos para sair. O objeto de eliminação da memória coletiva da Europa do pós-guerra foram as histórias de amor entre soldados alemães e mulheres dos países ocupados. De fato, a retórica dominante ao final do conflito
prescrevia que as mulheres retornassem AOS, seus papéis familiares, e AOS, seus deveres procriativos e maternos. Muitos dos eventos que envolvem as mulheres processadas por colaboração referem-se a fatos relacionados a relações românticas e sexuais, que estão intimamente entrelaçados com eventos bélicos. Durante a libertação, as mulheres foram punidas por não se conformarem ao modelo dominante de exigir lealdade à nação, a seus maridos e namorados. As relações sexuais com o inimigo não só foram julgadas como traições, mas demonstraram um desfrute da liberdade e da sexualidade autônomas e independentes que era impossível deixar impune. Por terem traído a nação, as mulheres foram rapadas em público para que sua culpa fosse imediatamente visível, despidas, espancadas, insultadas, submetidas a zombarias e humilhações, enquanto o triste espetáculo era vivido pela população como se fosse uma festa. Entre as várias motivações que empurraram as mulheres para os braços e leitos dos inimigos durante a guerra, tentou-se eliminar e apagar a mais simples e banal: o amor. Algumas relações entre soldados alemães e mulheres locais eram relacionamentos amorosos, imprudentes, ingênuos, superficiais, errados, imaturos, perigosos, dramáticos, longos ou fugazes. Essas histórias de amor foram esquecidas pelas crônicas e pela historiografia, da mesma forma que se tentou esquecer os filhos da vergonha nascidos dessas relações. Para essas crianças, a infância foi muitas vezes dramática, com fortes repercussões psicológicas que continuaram até a idade adulta. Alguns foram abandonados em orfanatos e instituições, outros viviam em famílias que continuavam a vê-los como a marca ignominiosa da vergonha e da ilegitimidade. Algumas mães encontraram-se criando seus filhos sozinhas em meio a mil dificuldades, entre a desconfiança e o escárnio por terem sido amantes do inimigo e traidoras da pátria. Apesar da tentativa de apagar da memória nacional essa página escura da libertação, as histórias de testemunhas que foram filhos da guerra começaram a emergir e reivindicar sua identidade, libertando-se da vergonha e da culpa que nunca tiveram. Um fenômeno complexo e diversificado que se espalhou por toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, com raízes marcadamente misóginas, que nos impulsiona também à luz das novas mudanças sociais que estamos vivendo, a refletir sobre a condição das mulheres e a discriminação que, especialmente em momentos de fortes crises, afetam o gênero feminino.